Caros irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Eu, irmão Marcos de Jesus Albuquerque, no dia 03 de setembro de 2023, venho por meio desta anunciar a minha renúncia ao ministério de cooperador do ofício ministerial na Congregação Cristã no Brasil do bairro de Itacaranha, Salvador BA e apresentar as razões que me levaram a esta decisão. Também deixar claro que não estou deixando o cargo devido a nenhuma das razões abaixo, e tem algum pecado erroneamente denominado pela instituição como pecado de morte, adultério, fornicação e homicídio dependendo do caso. E tem problemas no casamento ou dívidas. E tem problemas de convivência com a irmandade ou o ministério. E tem ou alguma insatisfação. Entrei na Congregação Cristã em 1991, na época eu tinha 20 anos, fui cooperador de jovens de 1996 até o ano de 2000, quando então fui apresentado para cooperador do ofício ministerial. Hoje tenho 51 anos de idade, e como cooperador de jovens já observava a deficiência na falta de leitura das Escrituras Sagradas e sempre procurei chamar a atenção dos jovens para este fato e incentivá-los à leitura. Falo isto pelo fato de ter sido membro da Igreja Batista desde os 11 anos e ter sido batizado na mesma com 15 anos. Passei pela escola bíblica dominical onde adquiri certo conhecimento nas Escrituras. Em 2021, no período da pandemia, o Senhor me despertou tirando dos meus olhos as escamas da ignorância que obscurece a meu entendimento e de um jugo pesado que me fez sofrer por tantos anos. Hoje dou graças a Deus por ter me libertado, me fazendo enxergar nas Escrituras Sagradas o verdadeiro Evangelho. O que me motivou a tomar essa decisão? Apenas um motivo: o amor pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De alguns meses para cá, o Espírito Santo tem me despertado para ler as Escrituras com mais dedicação. Através dessa jornada fui surpreendido, pois descobri que muitas coisas que são ensinadas nas pregações, no culto ou fora dele, ensinamentos vindo do brás e cultura oral da igreja, estão erradas. Estes erros se dividem em 3 grupos diferentes. Primeiro grupo: coisas ensinadas ou praticadas que não têm base bíblica, contrariando assim o primeiro ponto de doutrina da igreja, contra a capa do inário. Segundo grupo: aqui o caso é pouco mais grave, pois são os erros advindos de um entendimento descontextualizado das Escrituras, distorcendo assim o seu real propósito. E o terceiro e mais perigoso grupo, já que esses erros consistem em flagrantes contradições bíblicas, ou seja, praticamos ou pensamos coisas que é o oposto ensinado nas Sagradas Escrituras. Seguem alguns exemplos de doutrinas equivocadas. E tem a graça de Deus é uma instituição religiosa. Para ter a graça, a instituição precisa atender alguns requisitos que o ministério mais antigo estipulou em uma das suas últimas reuniões, pois, anteriormente era somente a CCB. Item: não devemos criticar ou analisar a palavra pregada no púlpito, pois essa é revelada pelo Espírito Santo e, portanto, criticar pode incorrer em blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. Item: a palavra de Deus é o que sai da boca do pregador nos cultos. Item: devemos buscar a palavra para comprar, vender, fazer negócios, casar, mudar, aceitar emprego, etc. Item: trabalhar na obra de Deus é fazer alguma coisa em prol da instituição, ou seja, construir, doar dinheiro, atrair novos membros, limpar, entre outros trabalhos. No caso do ministério, esse trabalho consiste em executar as funções relativas ao cargo dentro da instituição. Item: o batismo tem o poder de perdoar os nossos pecados. Sendo assim,
quando nos batizamos todos os pecados ficam na água e a partir desse momento não podemos mais pecar. Claro que nesse caso, apenas os pecados de morte que são considerados. Item só é válido o batismo realizado segundo a liturgia estipulada para a Igreja, mesmo que na Bíblia não conste essa liturgia. Item de modo geral, não devemos estudar as Escrituras. E em especial no caso do ministério, esse estudo também é desnecessário, pois entende-se que a palavra de Deus é o que sai da boca de quem prega. Por esse motivo, o pregador precisa apenas se dedicar na busca de uma maior comunhão para que possa ser revelado o pão quentinho em vez de um pão frio trazido pelo estudo. Item todos os que não são da instituição estão no mundo. Item a salvação é por meio das obras. Como é dito costumeiramente nos testemunhos, precisamos ser firmes e fiéis até o fim para alcançar a coroa de vida eterna, ou seja, se não forem as nossas obras de justiça não alcançaremos a salvação. Fora essas doutrinas/crenças supracitadas, poderia elencar muitas outras também. Apesar de entender que isso pode variar de acordo com a região, a doutrina no Paraná é diferente da praticada em São Paulo, ou ao subgrupo que o irmão pertence, os mais liberais, o grupo dos profetas, o grupo dos voltados à doutrina etc., pois, como não temos na instituição um sistema de ensino, cada igreja pode se apegar a detalhes diferentes de acordo com a cabeça de que atinge a região. Entendendo que fui desperto pelo Espírito Santo, compreendi que todas essas crenças/doutrinas estavam e estão erradas, tornando impossível me manter do jeito que estava. Além disso, pelo amor de Cristo Jesus que tenho por vós, não posso me calar e ser conivente com o falso ensino, visto que, em Cristo só existe amor na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. João 17:17-20. Buscando ajudá-los a entender com mais detalhes os erros identificados, trago aqui algumas doutrinas e referências bíblicas que comprovam que o ensino a qual fui submetido desde criança é inconsistente com a verdade de Deus, expressa em sua palavra que está registrada nas Escrituras. Seguem abaixo algumas doutrinas básicas de uma igreja cristã. Item salvação exclusivamente pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, não existe nenhum outro meio de salvação. Efésios 2:5-6, Romanos 11h06, João 3h15, Atos 4h12, Atos 16h31, e muitas outras 4 referências. Item as obras não têm poder de salvar, elas são apenas o sinal de que alguém foi salvo e convertido pela fé. Além disso, as boas obras não dependendo nós, é Deus através do Espírito Santo que nos faz andar nelas. Tiago 2h18, Mateus 7h16, Lucas 6h44, Efésios 2:8-10, João 16:13 e muitas outras referências. Item obra de Deus é o sacrifício de Cristo na cruz e não uma instituição religiosa. João 6h29, Romanos 14h20. Item a graça de Deus não é uma instituição. A graça é o favor que Cristo nos fez na cruz quando éramos inimigos de Deus por natureza, logo, graça é favor imerecido. Efésios 2:5-6, João 3h15.
Item devemos examinar as Escrituras, estudar a fundo, e nos dedicar no conhecimento das coisas de Deus que nos foram reveladas nas Sagradas Letras. Oséias 4h06, 2 Timóteo 3:15-16, Atos 17h11, João 5:39. Item Palavra de Deus são as Escrituras Sagradas, não algo que sai da boca de um pregador, da tribuna ou não. No Novo Testamento, sempre que os apóstolos usavam o termo Palavra de Deus, eles se referiam ou ao Velho Testamento, escrito, ou ao Evangelho, que hoje está escrito. Portanto, não há novas revelações concernentes ao reino de Deus. 2 Pedro 1:20-21, Mateus 15h06, João 3h34, João 8h47, Apocalipse 1:3, João 10h35, e muitas outras referências. E tem toda a exortação, profecia, sonho ou outra coisa, supostamente vinda de Deus, seja no púlpito ou não, tem que ser analisada e julgada, segundo a palavra de Deus, por quem ouve. Atos 17h11, 1 Coríntios 14h29, Jeremias 23:16-18, 2 Pedro 1:17-19. Item não devemos nos apegar em sonhos, revelações, profecias fora das Escrituras, sinais e maravilhas, pois Deus deu a operação do erro para todos que não têm seu coração firmado em Cristo e na doutrina dos profetas e apóstolos, creiam na mentira e sejam condenados. Visto que esses amam mais o conforto vindo da mentira do que a palavra de Deus, Escritura Sagrada, Efésios 2:19h20, 2 Pedro 1:17-19, Jeremias 23:25-28, Jeremias 23:16-18, Ezequiel 14:13-5, 2 Tessalonicenses 2:9-12, Deuteronômio 13:1-5. Poderia escrever mais, entretanto, para que a carta não fique longa, destaquei apenas alguns pontos básicos que deveriam ser ensinados e praticados em uma igreja cristã, com a esperança de que por meio dessas palavras o Espírito Santo possa operar na mente e no coração daquele que lê. É importante destacar outra coisa: devido à falta de base bíblica tanto da Irmandade quanto do ministério, a igreja sofre, uma vez que ela está edificada em outro fundamento e não na palavra de Deus. Consequentemente, uma grande quantidade de heresias, problemas em meio à Irmandade e equívocos doutrinários emergem sem que ninguém se dê conta, visto que não conhecem o manual que traz os alertas. A despeito da minha esperança por uma mudança em direção aos ensinos bíblicos, tenho notado que a igreja está ficando cada vez mais distante da verdade da palavra de Deus. Podemos ver isso claramente com a criação da denominada disciplina da congregação cristã, que é muito similar à santa tradição católica. Essa dita disciplina visa impor à Irmandade regra/doutrina de comportamento puramente humana, sem nenhum amparo bíblico. Pode-se ver isso claramente no caso da barba, que foi tomado como um cavalo de batalha pelos mais antigos, ao ponto de que se alguém do ministério resolver usar barba, isso já é causa de perda de suas funções ministeriais. Agradeço novamente o tempo que tive com todos vós e me coloco à disposição dos irmãos e da Irmandade para esclarecimentos referentes aos pontos expostos nessa carta. Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Marcos de Jesus Albuquerque, 3 de setembro de 2023.